dia, senhoras e senhores, membros do júri, tudo bem? Rapaz, eu ia usar um termo que não pode, porque é antissemita, né? Falar judiação que vocês fazem comigo, colocando o Maurício antes, aí me complica, tinha que colocar ele depois, os tops você deixa depois, entendeu? Mas não me conheciam, aí achava que eu era bom pra caramba. Gente, é muito bom estar aqui. Eu sou o Ricardo Renó, sou pastor ali, tô brincando, é Vila Formosa, em Campinas. É porque Vila Formosa é aqui perto, né? Eu falei, quando eu estava chegando, estava me sentindo em casa, só placa, Vila Formosa, Vila Formosa, Vila Formosa. O Maurício até comentou, né, que quando a gente fez o lance do Pokémon lá, que eu coloquei no portão da igreja, né, uma fachada feia, mas o cartaz destacou, porque a fachada também é feia, e aí estava escrito aqui, é um Pokéstop, e aí eu decidi compartilhar o evangelho a partir das figuras do Pokémon, e aí vou repetir, né, o que eu tinha dito para eles, não posso usar as terminologias rebuscadas, os vocábulos rebuscados, que os mancebos usavam quando iam diante do pôster do Pokémon, mas os mancebos olhavam e falavam algo do tipo, nossa, velho, olha que da hora, mano, nossa, eu nunca tinha pensado numa parada dessa, mano, vem cá pra você ver. Eu omiti muita coisa, tá? Das quais eu também dou risada, mas desculpa. Então, eu sou esse rapaz aí, sou Ricardo Renó, pastor na Igreja Presbiteriana Vila Formosa há 6 anos, caminhando para o 7º, por isso peguei também, entre outros motivos, o contato do Maurício, porque uma das coisas definitivas é para que ministérios sejam bem-sucedidos, óbvio, graças a Deus, mas eles precisam ser longevos, eles precisam ter uma longa duração e, com todo respeito à terminologia, o rapaz ficou 18 anos na Vila Formosa, então tem muito que aprender, é um prazer poder conhecê-lo. Bom, vamos ao que interessa, é o seguinte, eu quero primeiro provocá-los. Se você não tem filho como eu, ore por mim, eu quero ter filhos, eu e a Amanda temos algumas questões, pode deixar a foto do nome do filho, você pode colocar o nome do seu filho, esse nome aí, Chato Verde Badrinat, olha que coisa boa, Badrinat, vem cá filho, ou sei lá, Chato Verde, você que vai escolher, um dos dois. Esse cara, ele é aliás, ele foi, porque você viu aí em 2010, ele foi-se. Então, o Chato Verde Badrinath era um cara que fez parte do governo indiano. Junto disso, ele era um místico, estudioso das religiões. Detalhe, ele não era cristão. Olha o que ele diz, e se a gente vai tratar sobre eclesiologia, ou o que é esse negócio de igreja missional, sei lá, como que igreja faz sentido hoje, qual que é o nosso papel nisso tudo, a gente precisa dar atenção para aquilo que esse cara, que não era cristão, disse. Ele disse o seguinte, eu não consigo entender porque vocês missionários apresentam a Bíblia a nós na Índia como um livro de religião. Não se trata de um livro de religião, e de qualquer maneira, nós temos inúmeros livros de religião na Índia, nós não precisamos de mais nenhum. Eu encontro na vossa Bíblia uma interpretação única da história universal, a história de toda a criação e a história da raça humana. E, portanto, uma interpretação única da pessoa humana como um ator responsável na história, isto é, único. Não há nada igual em toda a literatura religiosa do mundo que se coloque ao lado disto. Gente, o cara não era cristão, estudioso das religiões, veja o que ele fala sobre a Bíblia que você carrega, e desculpa a franqueza, muitos de nós a tratamos como, principalmente o iluminismo do século XVIII fez com que a tratássemos, como um livro de foro privado, como um livro que faz sentido só para determinado grupo religioso. Não é. Ele diz, eu encontro na vossa Bíblia uma interpretação única da história universal, a história de toda a criação e a história da raça humana.
aqui, um dos motivos pelos quais talvez você se sinta intimidado de compartilhar a fé é porque você trata a Bíblia como algo assim, bom, é coisa que eu creio, né? Mas assim, a outra pessoa não tem que crer. Sabe por que você trata a Bíblia muitas vezes assim? Porque você já foi engolido por inúmeras propostas cosmovisionais, é esse mesmo termo? Inúmeras propostas cosmovisionais que, quando elas eram pré-teóricas, que eu acabei de aprender, muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando elas eram pré-teóricas, ou seja, elas começaram a fazer parte da sua vida, depois elas tornaram-se conscientes e você passou a se mover a partir daquilo que impregnou em você, porque cosmovisões se formam dessa maneira, e depois passaram a ser conscientes e você caiu no conto, não pode também, conto do vigário não pode, você caiu no conto da carochinha, eu não sei nem o que é carochinha, mas aí você acreditou que a Bíblia é só um livro de foro individual, e aí você se sente completamente intimidado de compartilhar, porque você não vê a relevância pública da Escritura, você não enxerga nela uma interpretação única da história universal, você não enxerga nela a história de toda a criação e a história da raça humana, e aí é natural que você, quando você assiste Malhação, por exemplo, você vai ver a figura de um cara lá, que ele se diz evangélico, mas aí ele tem uma namorada que é das religiões afrodescendentes, e aí você fala assim, pô, que legal, olha cara, pô, eles se dão bem, com cosmovisões ou propostas religiosas diferentes, sabe por quê? Porque eles tratam simplesmente as propostas deles como se fosse de foro íntimo, só que eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia Sagrada do Antigo e do Novo Testamento, ela não se diminui a ponto de dizer, eu sou meramente um livro religioso, eu sou meramente um livro que, embora seja um livro de fé, obviamente, não é só isso. E aí eu quero mostrar para vocês, com base num diagrama, que um cara que ainda não é amigo, mas eu quero que ele seja um amigo, pode passar, um cara chamado Chris Gonzalez, é um pastor muito fera nos Estados Unidos, em Phoenix, no Arizona. Eu já troquei algumas ideias com ele, mas ele fez esse diagrama para mostrar para nós que de fato a Bíblia conta a verdadeira história de toda a existência, e aí coloque em destaque naquilo que eu disse, a Bíblia é a grande história e a verdadeira história de toda a existência. A Bíblia é a verdadeira história de toda a existência. A Bíblia é a verdadeira história de toda a existência. E isso engloba aqueles que têm expressões de fé ou religiosidade diferentes da sua. A Bíblia é a verdadeira história da existência. E aí são aspectos que, eu faço um parênteses antes de explicá-los, são aspectos que, gente, uma vez que nós já temos cosmovisões consolidadas no nosso coração, um dos aspectos, uma das funções que a Escritura, consequentemente a Escritura proclamada, ensinada pela igreja, fazem o papel de remodelar os nossos corações. É por isso que você deve se expor à Escritura constantemente, tanto lendo na sua casa, como num ambiente comunitário, no qual espiritualmente o negócio é mais exponencial, como diria Jeremias Pereira, mais substância, quando nós estamos juntos, reunidos em torno da Escritura, em torno de Deus. Jeremias Pereira, não posso ser exclusivista, é um pastor presbiteriano, da 8ª presbiteriana de BH, nota de rodapé, volta. Essa aqui esse diagrama que o Chris Gonzalez fez, ele conta para nós a verdadeira história da existência de toda a humanidade, não apenas da humanidade, de toda a criação, de todo o cosmos e fora do cosmos, e enfim. A Bíblia conta para nós que, para que todas as coisas existissem, elas foram criadas por uma mente criadora,
por alguém que é uma pessoa, ao mesmo tempo que ele é o completamente outro, usando outras terminologias que o Maurício usou, ao mesmo tempo que ele é transcendente, nós veremos que ele se fez imanente. Ele criou. E aí, desculpa, eu não sei se você é ateu, eu não sei se você é nihilista, que não acredita em nada, eu não sei se você é agnóstico, mas se você tiver algum pé nessas propostas, desculpa a franqueza, mas eu me sinto completamente insultado na minha inteligência, que não é muita, mas eu me sinto insultado quando dizem que o mundo, eu e você e todas as coisas, vieram a existir de uma explosão. Vieram a existir de algo espontâneo, um caldo heterotrófico que estava lá. Uma vez eu estava no curso de letras, não terminei, porque meu pai liberou para eu ir para o seminário. Antes ele falava assim, faz alguma coisa, depois você vai para o seminário. Tipo, o seminário não é nada. Aí eu estava lá e estava tendo um fórum lá de física quântica. E eu fui, quero nem saber, sou caipira da roça. Sou caipira da roça, Itajubá, Minas Gerais. Quem conhece Itajubá? Cri, cri. Olha, que coisa linda! Conhece Itajubá, parabéns. Aí o que acontece? Estava lá e aí o cara foi e falou assim, gente, eu quero apresentar para vocês aqui o LHC, que foi construído embaixo da Suíça e da França, que é um acelerador de partículas. A proposta do LHC é mostrar que a matéria veio a existir de uma forma em que substâncias não materiais, elas entraram numa atmosfera tal, numa velocidade tal, e quando elas se colidiram, esses elétrons colidiram, quarks up, quarks down, sei lá se tem físico aqui, eles colidiram e criaram matéria. Então nós queremos comprovar isso. Beleza, o cara falou, aí depois eu cheguei no final, perguntas e respostas, falei para o cara assim, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu queria, você falou sobre essa teoria de como todas as coisas vieram a existir, eu quero perguntar uma coisa, se o LHC é um protótipo, para comprovar como todas as coisas vieram a existir, você falou que existiu uma atmosfera tal e uma velocidade tal, na qual as partículas se moviam, certo? Certo, você prestou atenção, que joia. Deixa eu te perguntar, quem que criou a atmosfera e a velocidade? Ele falou assim, rapaz, então isso aqui são teorias, né, que a gente está apresentando para vocês, então você, obrigado. Então eu me sinto insultado, e aí o Adalto Lourenço me ajuda muito, porque o Adalto Lourenço fala assim, você acreditar que o mundo veio existir de uma explosão, tá, vamos ficar com a explosão, é a mesma coisa de você colocar num caminhão farinha de trigo, açúcar, os negócios que deixa colorido, que eu esqueci o nome, baunilha, blá blá blá, não sei o que, corante, e você coloca lá aquelas coisas todos os ingredientes de um bolo, e aí o que acontece? Vou até parar para a foto, chique. Aí o que... Deixa, gente, caipira, nunca viu foto desse negócio, deixa eu. Tá, aí o que acontece? Você acreditar que o mundo veio existir de uma forma assim, de uma explosão, é a mesma coisa de você colocar ingredientes de um bolo num caminhão, e de repente o caminhão está na estrada a 150 por hora, ele bate, pega fogo, não é para mudar o slide não, pega fogo, surge um bolo de casamento, lindo, maravilhoso. Desculpa, eu me sinto insultado, cara, na boa. Se você não se sente, tudo bem, desculpa, assim, arrogância talvez, mas eu me sinto insultado. Aí uma vez perguntaram para ele assim também, mas cara, desculpa, se acredita num livro arcaico, assim, escrito por pessoas. Aí ele falou assim, tá bom, quantos anos você tem? Aí o cara vai lá, 33. Como você sabe? Ué, você quer que eu provo você, filho? Espera aí que eu provo. Aqui, ó. Aí pegou a identidade e mostrou para ele, então você acredita num papel escrito por homens também? Beleza, fera, estamos juntos nessa briga aí. Então, todas as coisas vieram a existir porque Deus
do nada, eu ia falar ex nihilo, eu ia falar, nossa, que besteira, falando só para achar que sabe, ex nihilo. Deus criou do nada todas as coisas vieram a existir pelo desejo de Deus, e aprove, foi do agrado de Deus que Ele criasse todas as coisas para a glória dEle. E aí você fala, poxa, que Deus egoísta. Aí o John Piper me ajuda muito, porque ele fala que quando Deus cria todas as coisas para a glória dEle, o objetivo dEle é que Ele sendo glorioso, nós experimentemos dessa glória na medida do possível, e nós encontremos alegria nisso, alegria na glória de Deus na medida do possível. Porém, o homem decidiu, já que a gente falou de lei, a humanidade, na pessoa do primeiro casal, a raiz da humanidade, decidiram ser autônomos, literalmente, tornarem-se lei para si mesmos, quando eles dizem, em outras palavras, ou seja, sem verbalizar, eles decidem tornarem-se lei para si mesmos, quando eles pensam e agem da seguinte forma: existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor falou para eu não tocar, mas eu quero. E Deus avisou no hebraico: saibam que morrendo morrerás, saibam que certamente vocês vão morrer. Isso, e aí pode clicar mais uma vez, é o que a Bíblia e os teólogos chamam de pecado ou queda. Aí eu aprendi com o Maurício, qualquer coisa xinga ele. Chama de pecado ou queda. E o pecado trouxe consequências catastróficas para a humanidade, o efeito noutético que a gente falou aqui, da mente maculada. Mas eu costumo apontar 4 guerras que se iniciaram em Gênesis 3 e perduram até hoje. Primeiro, Deus chega e fala assim: Adão, eles se escondem de Deus, morte espiritual, a separação completa de Deus, a separação completa do bem supremo. E essa guerra perdura até hoje. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo 2, fala que estamos mortos em delitos e pecados. O morto não consegue escolher a Deus, o bem supremo. A segunda guerra que acontece: Adão, o que aconteceu, fera? O que aconteceu? Ele falou assim: foi a mulher que você me deu por esposa. Essa guerra é a guerra minha contra um semelhante meu, e que perdura até hoje. É por isso que povos inteiros fazem guerras uns contra os outros, porque iniciou-se ali no pecado essa guerra em Gênesis 3, e acontece até hoje. Acho que eu vou falar mais baixo, porque senão vai cansar com a voz, tipo o Edir Macedo. A terceira guerra é quando, na verdade ela é anterior, mas eu pulei. Quando Deus chega, quando eles pecam, eles olham para si e veem que estão nus. Gênesis capítulo 2 diz que o homem e a mulher estavam nus e não tinha problema com isso. Mas Gênesis 3 fala que eles cosem folhas de figueiras para se cobrirem. Porque agora a humanidade tem uma visão distorcida de si mesmo. É por isso que existe depressão, é por isso que existe bulimia, anorexia, porque o ser humano não enxerga a si mesmo a partir dos óculos das Escrituras, ou a partir da visão de Deus. Por que toda sorte de problema psiquiátrico existe? Porque o pecado entrou no mundo. Porque nós decidimos ser lei para nós mesmos. E aí eu aproveito o Dr. Martin Lloyd Jones, quando numa versão antiga da Bíblia, do rei James, ele fala o seguinte: vocês podem dizer que a culpa não é de vocês, que é de Adão e Eva, mas o termo hebraico fala que nós estávamos neles, ou nos lombos deles, nós estávamos lá, eles eram os nossos representantes. Por isso nós pecamos, e é por isso que acertadamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo fala que em Adão todos pecaram. Então o pecado é nosso, é uma condição na qual nós nascemos. Mas Deus é fantástico, gente. Deus é fantasticamente gracioso e misericordioso. E em Gênesis 3,15, ele faz uma promessa. E esse é o nosso próximo ponto, que está chamado de Israel. Mas Israel, o intento de Deus era que Israel encarnasse em si
o povo por meio de quem Deus restauraria todas as coisas. Em Gênesis 3,15, Deus diz que o descendente da mulher viria e pisaria a cabeça da serpente, essa que tentou os nossos primeiros pais no jardim, e que ela lhe feriria o calcanhar, mas ele acabaria com ela. Então Deus faz uma promessa de que restauração viria, e aí pode passar o próximo slide, o próximo pontinho, né? Aí, ó, tá vendo? Obrigado, Maurício, a técnica. Aí o que acontece? Por que Israel? Porque Deus decide. E aí o termo que a gente usa, revista atualizada, é aprove a Deus. Foi do agrado de Deus, ou foi o beneplácito de Deus, o consentimento de Deus escolher Israel. Porque eles eram os mais tops? Porque eles eram os Estados Unidos da época? Não. Deus escolheu porque desejou revelar a sua glória por meio de um povo irrisório, um povo pequeno, para que a glória de Deus fosse revelada por meio desse povo. E Deus desejou que por meio de Israel, a promessa da redenção de todas as coisas, não apenas da humanidade, viesse. Que por meio de Israel, Israel encarnasse de tal forma o privilégio, a graça de Deus em si, ao chamá-los, sem que eles merecessem, para que eles fossem uma bênção para todas as nações, e então as nações ao redor diriam, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. O desejo de Deus era que Israel fosse o seu povo peculiar, o seu tesouro particular, e por meio de Israel, Deus revelasse a sua glória ao mundo. Contudo, se você conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que Israel não foi bom o suficiente, mas Deus prometeu que a restauração, que a redenção viria de Israel. É por isso que dentre o povo de Israel, Deus chama Abraão, por meio de Abraão, a semente santa, o povo da promessa. E depois de Abraão, depois de Isaac e Jacó, as gerações se sucedem e chega o momento principal da história. O momento principal é quando Deus revela, descortina, de maneira clara, patente. Patente ou latente? Ajuda aí. Clara. De maneira clara, volta no clara. Não sabe falar as palavras, por que usa, né? Deus usa de forma clara, Deus revela ao mundo como que Ele iria resgatar, restaurar todas as coisas. E perceba, não se trata apenas de uma salvação da alma, mas se trata de uma restauração de todas as coisas. E Deus decidiu revelar sua face ao mundo, por intermédio do eterno Filho, Jesus Cristo. E esse é o próximo ponto, quando Deus se veste de carne e osso, Deus se faz carne, pode passar o próximo slide, Ele vem até nós, vive a vida que nós não conseguimos viver, é perfeito em todos os seus caminhos, e morre morte vicária, morte substitutiva, porque Deus falou para os nossos primeiros pais, se vocês me desobedecerem, certamente vocês vão morrer, e o salário a ser recebido ou pago por causa do pecado, é a morte, mas o dom gratuito, o presente maravilhoso de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, e Ele mesmo falou que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus, e ao Seu Filho a quem enviaste. Portanto, a vida eterna não se trata apenas de um ticket, ou de um passaporte, ou de um bilhete que você recebe e fica esperando chegar a novos céus e nova terra. Não. Sabe por quê? Próximo ponto. Próximo slide. Porque esse Jesus ressuscitou. E quando Ele ressuscita, Ele mata a morte. Quando Ele ressuscita, Ele mostra que Ele é as primícias, Ele é o primeiro daqueles que haveriam de ressurgir. Quando Ele ressuscita para a nossa justificação, para mostrar que de fato a morte foi vencida por Ele, e todo aquele que nele crê, obtém vitória sobre a morte. É fato que se Ele não retornar antes,
nosso coração, nosso cérebro vai parar, nós iremos para o pó, o Espírito para Deus que o deu. Contudo, haverá um dia que nós seremos semelhantes a Ele. E aí, pode passar o próximo ponto. O próximo. Depois vem o período que nós estamos vivendo agora e que nós chamamos de o período, eu chamei de o período da igreja. Eu não vou falar muito agora sobre esse período, mas o próximo ponto, que está fora de ordem, depois vai voltar. O próximo ponto é que existe em nós uma clareza sobre o retorno desse Jesus, desse Cristo, desse Salvador, porque ele venceu a morte e ele mostrou claramente. E aí é complicado dizer para algumas pessoas que tratam a Bíblia meramente como um livro religioso, mas a Bíblia, além de um livro que fala dessa religação, a Bíblia também é um livro histórico e que fala que centenas e milhares de pessoas viram que aquele Jesus, o Nazareno, ele ressuscitou, que ele foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou. E esse Jesus que ressuscitou, um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai restaurar céus e terra, nós teremos um corpo glorificado e viveremos com ele plenamente. Não me pergunte detalhes, mas eu sei que vai ser, exponencial, como diz o Jeremias Pereira, que eu já fiz a nota de rodapé. Pode clicar mais uma vez. Esse período, pode clicar de novo, que nós chamamos de redenção. O último, consumação, pode clicar de novo. Senão o pessoal vai dormir. Pode clicar de novo, mas eu já vou falar. Por que eu circulei? Porque esse é o momento clímax da história da existência. Sabe por quê, gente? Que é o momento climático, clímax, o momento principal da história. Porque toda a humanidade e toda a criação, como nós vimos aqui num vídeo, Romanos capítulo 8, toda a criação aguarda para que ela seja retirada desse cativeiro causado pela queda. Toda a criação anseia, geme ardentemente, esperando que as coisas sejam diferentes, que as coisas voltem ao propósito original, pelo qual Deus criou tudo. E a maneira de Deus restaurar todas as coisas é por intermédio de Jesus Cristo e dele somente. É por intermédio de Jesus Cristo e dele somente. Eu vou fazer só um parênteses rápido que a gente precisa passar. Eu tive o privilégio de ouvir um colega, um amigo, na quinta-feira, no Conexão com Deus, lá em Campinas, o Tiago Machado. O Tiago Machado, gente, um parênteses dentro do parênteses. É óbvio que dificuldades na família, as experiências que as pessoas passam, são relevantes para mostrar por que as pessoas são assim hoje. Ok? Então, a parte da empatia já foi. Agora, fechei esse parênteses dentro do parênteses para dizer o seguinte: o Tiago falou assim, sabe o que aquele cara que é mentiroso, que é viciado em drogas e sexo, sabe aquele cara que talvez não tem pecados tão aparentes e grotescos, ou aquela mulher, sabe o que eles precisam? Eles não precisam de um reajuste moral apenas. Eles estão mortos em delitos e pecados, e o mundo, o pecado e a carne nos assediam inteiramente. Contudo, por causa da nossa condição pecaminosa, a culpa não é do diabo, a culpa não é do mundo, a culpa é minha, porque o que o mundo oferece, o que o diabo oferece, eu adoro, sem Cristo. Então, o que o ser humano, o que a humanidade precisa, é ser regenerada, é nascer de novo, e só existe uma maneira: Jesus Cristo. Não estou falando contra educação, não, pelo amor de Deus, mas eu quero dizer que a educação, ela não tem o poder de regenerar. Somente o glorioso Evangelho tem esse poder, somente Cristo Jesus tem esse poder, e o problema é que nós temos sido seduzidos por inúmeras cosmovisões e propostas que dizem para a gente o seguinte: as coisas vão melhorar se você
tiver boa educação. Gente, repito, eu oro a Deus para que o nosso país tenha educação de melhor qualidade, que melhore a parte ordeira aí nas escolas, a disciplina. Isso são instrumentos de Deus e são reflexos da criação realizada, feita à imagem e semelhança de Deus. É super importante, mas não tem poder regenerador. Então, de uma forma resumida, essa é a cosmovisão bíblica. É a cosmovisão bíblica. Deus criou todas as coisas, a humanidade se rebelou contra Deus. Deus chamou um povo e fez promessa que por meio desse povo a salvação viria. O povo foi incompetente com a tarefa, mas Deus é fiel. Deus mantém a aliança que Ele faz. Por isso que de Israel, vindo de Israel, veio o Messias, que é o Cristo Jesus. E esse Cristo morreu morte vicária, morte substitutiva, ressuscitou, vencendo Satanás, o pecado e a morte. Ele compartilha dessa vitória com todo aquele que nele crê. Um dia ele voltará. Próximo slide. Nós estamos aqui nesse momento da história. Nós estamos aqui, a igreja está aqui nesse momento da história, nós estamos aqui. A pergunta é, para que a gente está aqui? Para que nós estamos aqui? Para que a igreja está aqui? E aí eu uso agora, no próximo slide, uma frase do professor Xavier do X-Men, que é o Michael Goldrin. O Michael Goldrin é um dos maiores, se não o maior, missiólogo que estuda missiologia do nosso tempo. E o Michael Goldrin, quando ele vai falar sobre igreja ou eclesiologia, o estudo, a doutrina acerca da igreja, ele diz, eclesiologia tem a ver, vamos ler todo mundo junto, porque daí o pessoal fica animado. 1, 2, 3 e... Eclesiologia tem a ver com a compreensão de nossa identidade, quem somos e por que Deus nos escolheu, a quem pertencemos. Se não desenvolvermos nossa autocompreensão em termos do papel que fomos chamados a desempenhar no drama bíblico, seremos moldados pela história idólatra da cultura dominante. Gente, se essa verdade a respeito da cosmovisão bíblica, eu costumo ser simplista, porque eu não tenho conhecimento, assim, sem brincadeira, o Maurício dá aula sobre isso, então com certeza ele sabe mais sobre cosmovisão que eu, mas de uma forma simplista, eu costumo dizer que cosmovisão é a maneira com a qual nós enxergamos todas as coisas, são as lentes através das quais nós enxergamos todas as coisas, e eu sei, desculpe a franqueza, que muitos de nós, muitos dos que estamos aqui, muitos dos que se chamam cristãos, infelizmente, não enxergam a vida pelos óculos das Escrituras. Dou um exemplo rápido, sem spoiler. Sabe qual que é o principal representante da cultura, outra palavra bonita, Lucas, depois você coloca na minha conta, odierna, da cultura atual? Sabe quem que é um principal representante? Tony Stark. Tony Stark é o principal representante da cultura atual. Ele é o cara que dominou até o poder sobre a morte, porque ele criou a bagaça aqui. É o que a humanidade quer. Ele é o cara que tem muita grana, os carrões da hora. Ontem eu estava num hambúrguer que o Eric lá atrás fez, junto com a galera. Faz hambúrguer bom, hein? Vai para Campinas, vai atrás do Eric, esquece de mim. Então, aí, estava lá, e aí o Sorrilha falou assim, nossa, mano, eu estava trabalhando num estacionamento, chegou um cara com um V8, ele falou, está aí a chave do estacionamento. Nem a pau, não vou estacionar não. Eu nem sabia que era V8, é um carro da Audi, né? Hã? Desculpa, R8. Aí, ó, que burrice. R8, obrigado, é por isso que é bom os universitários. Aí, R8, ele falou, não vou estacionar não, irmão, estaciona você ali, o cara colocou uns 400 cones em torno, porque ele falou assim, se arranhar esse negócio, eu vou ser escravo no Egito para pagar. Aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque o Tony Stark, ele é o cara que tem tudo que todo mundo quer ter, ele é o cara que todo mundo quer ser. Tá certo que a Gwyneth Paltrow, ela não é mais aquela mocinha de outrora, mas ela ainda é uma moça bonita. E aí o que acontece?
é um cara que dominou tudo, inclusive, ele é o cara da segurança pública. Ele desenvolveu inúmeras armas, ou seja, ele é autossuficiente. É a proposta de redenção mais clara. E aí eu não dei spoiler, porque no final... tô brincando. Mas ele é a expressão mais clara, artisticamente dizendo, do que toda a humanidade em pecado quer ser. E sabe qual que é o tenso? O Golding fala que a eclesiologia tem a ver com a compreensão da nossa identidade, quem nós somos, porque Deus nos escolheu. E aí ele termina dizendo o seguinte: se não desenvolvermos nossa autocompreensão em termos do papel que fomos chamados a desempenhar no drama bíblico, seremos moldados pela história idólatra da cultura dominante. Gente, muitos de nós, a gente enxerga alegria como ser o Tony Stark, macho ou fêmea, ou a Tona Starka. É o que a gente quer. Então, muitas vezes a gente está sendo dominados, seduzidos pela cultura idólatra. E aí eu faço a pergunta no próximo slide: igreja, o que nós estamos fazendo aqui? Passa para o slide anterior do Michael Golding, só para eu falar uma coisa, por favor. Isso. O que a gente está fazendo aqui? Gente, eu não sei se você percebeu, mas nós estamos no momento da história, depois de Cristo ter vindo, morrido para resolver o problema do pecado, da morte de Satanás, para resolver o cativeiro pecaminoso em que a humanidade se encontra, e ressuscitou. A gente está entre esses dois momentos: o momento em que Cristo morreu e ressuscitou, e o momento em que Cristo retornará triunfantemente. E o detalhe, um pouco de teologia do reino de Deus: nós estamos nesse momento não desprovidos de nenhum auxílio ou ajuda, mas as realidades do reino vindouro, muitas delas já podem ser vistas hoje, e eu vou tratar sobre isso, espero que rapidamente, porque eu não sei quanto tempo eu tenho, nem quero saber. Então, vamos lá. Igreja, o que a gente está fazendo aqui? E aí eu falei assim: meu Deus, o Maurício vai falar tudo que eu vou falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ainda bem que ele não falou tudo, deixou uma partinha para mim. Mas pode passar depois do igreja, o que estamos fazendo aqui. Vamos ler todos juntos? Na verdade, leiam só o 19, eu leio o 18, vocês o 19, aquela bem presbiteriano, responsivo, tal, que negócio. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, tem uma exegese muito bonita. Exegese, quando você pega o texto bíblico no original, e você vai estudá-lo sob a ação do Espírito Santo, para que você não fale o que o texto bíblico não diz, mas que você extraia do texto bíblico o que ele realmente diz. Então, uma exegese toda bonita para falar que o termo principal desse texto é fazer discípulos. Não é como muitos pensavam ou pensaram durante muito tempo, que o imperativo, que a ordem principal é o id. Na verdade, não é um imperativo, tem não sei o que com ordem, não sei o que imperativo, que eu esqueci. Depois vocês que são top aí, falam para mim e eu vou ficar muito feliz. Mas a ordem principal é essa aqui, pode passar. Façam discípulos. Essa é a ordem principal. Esse é o papel, esta é a missão da igreja. E a gente vai entrar um pouco nisso de uma forma mais clara. Então, a ordem principal, por que nós estamos aqui? Por que Deus não nos salvou, deu um ticket para nós, ou então, eu fui no Beach Park em Fortaleza, Maragogi, não fui ainda. Mas aí, cara, tem lá a cápsula, né? Esqueci como é que é o nome. Você faz assim, aí 3, 2, 1. Rapaz, é louco demais. Nossa Deus. Achou que eu ia falar, não, deixa para lá. É louco demais, porque você não está esperando, de repente o chão sai literalmente.
Eu fiquei com mais medo do que do insano, que o insano é 45 metros, e eu fui... Só que a minha técnica é o seguinte, aprenda se você for no parque aquático, técnica importante, não pensa, nem olha a pessoa que vai antes. Vai, só vai, entendeu? Hashtag só vai. Deus nos chamou, a palavra de Deus fala que a missão da igreja é fazer discípulos, e a gente vai ver a amplitude disso. Olha que lindo, 20 minutos eu vou acabar, coisa maravilhosa. Mulheres reformadas, como é que é o mesmo nome para fazer propaganda aqui? Meninas da Reforma? Da Reforma, na Reforma, @Meninas da Reforma, se você ainda não segue, Instagram, pode seguir. A Patrícia, nome da minha irmã. Então, por que eu falei do 3, 2, 1, vai? Porque, foi essa onomatopeia mesmo, assim. Por que eu falei? Porque muitos de nós achamos que, na verdade, é o seguinte, por que Deus não nos salva por intermédio de Cristo e não faz? Sabe por que Ele não faz isso? Porque entre os momentos que Ele veio e ressuscitou, no momento que Ele voltará gloriosamente, Ele nos chama para sermos discípulos e fazermos discípulos para Ele, mais do que proselitismo, nós com vida de Deus, dada por Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo, nós caminhemos no mundo com a vida dEle, e nós possamos ser instrumentos para que pessoas passem da morte para a vida, das trevas para a luz. É por isso que Ele não salvou você e levou você para o céu. O papel da igreja é que nós sejamos discípulos e façamos discípulos para Ele. E aí no próximo slide eu faço a seguinte pergunta: por que não fazemos discípulos? A primeira resposta nós não fazemos discípulos porque ainda não somos discípulos de Jesus. A primeira resposta é essa. Se você ainda não... Discípulo é um seguidor. Um cara que depois... não quero nem saber. O cara virou herege, falo mesmo. Rob Bell, que escreveu Love Wins, O Amor Vence. Esse cara tinha uma série de vídeos que é a coisa mais louca de bom, chamado Numa. O Rob Bell, ele tem um que chama Dust, depois você procura, areia, no YouTube. E aí ele fala da poeira, da areia, que era um privilégio para o discípulo dizer o seguinte: para mim, é um privilégio ter o pó das sandálias do meu mestre sobre as minhas vestes. Então o discípulo é um seguidor de um mestre. Um dos problemas pelos quais nós não fazemos discípulos, sabe por quê? Porque a gente não é discípulo ainda. Você está na igreja, mas você segue um tanto de coisa, cara. Você segue um tanto de mestre. Você segue um tanto de gente no Instagram. Você segue um tanto de gente no Facebook, você segue um tanto de gente num tanto de redes sociais, você segue muita coisa, menos Jesus. E aí é por isso que a gente não faz discípulo. Segundo motivo pelo qual nós não fazemos discípulos: ignorância. A gente acha que igreja é um clube social e é um lugar no qual eu vou para ter um momento gostoso e tal, e beleza. A gente é ignorante, a gente não sabe. Ignorância no sentido literal, ignorante, não sabe. A gente é ignorante, por isso que a gente não faz discípulo. Esse é o ponto 2. Ponto 3. Por que nós não fazemos discípulos? Pode passar o 2 aí. Não, don't worry. Então vamos embora, vamos continuar. Foi. O terceiro, por que nós não fazemos discípulos, é que nós somos seduzidos pelas propostas da cultura. E aí é o que eu falei do Tony Stark. Gente, não quer dizer que a cultura só tem coisa ruim, pelo amor de Deus. Deus criou o homem mais semelhança dele, o pecado deformou a imagem e semelhança de Deus no homem, contudo, Deus na sua infinita graça, Ele continua, como o Maurício falou aqui, Ele continua exercendo sua soberania, sua criatividade, o seu amor, por meio de inúmeros feitos da humanidade, que revelam que a humanidade, ao passo que a imagem e semelhança foi deformada, Deus ainda na sua infinita graça revela sua verdade, sua inteligência por meio da criação. Exemplo rápido, carnaval. Cara, você fazer um samba enredo não é fácil não, você construir aquelas
aqueles monumentos lá, aqueles carros alegóricos, não é fácil, imagem e semelhança de Deus. Contudo, a direção, essa aí é uma coisa também sobre cosmovisão, né, de criação e direção, a direção que toma esses feitos, essas criações do homem, que é contrária aos princípios e valores da palavra de Deus. Portanto, ao passo que a gente entende que precisa ter inteligência para escrever um samba enredo, é tudo usado de forma autônoma, de forma que Deus não é glorificado. Então, nós somos seduzidos pelas propostas da cultura, e aí a gente não faz discípulo por isso. Na verdade, a gente até faz discípulo, mas faz discípulo conforme a proposta da cultura. Tipo assim, mano, vida é Tony Stark. Entra na faculdade, mano, faz um curso de tecnologia, para você tentar criar um coração artificial. Faz um curso de tecnologia e tenta ir para o MIT, lá Bill Gates, e vai para lá, para você ter muito dinheiro, para você fazer um negócio tecnológico, para você ganhar muita grana, para você ter quantas mulheres você quiser, mulher lá de Minas, desculpa, quantas mulheres você quiser, e para você ser feliz, ter muita grana. E aí a gente faz discípulo, porque a gente chega para o camarada amigo nosso, mano, nossa, eu vi um R8, velho, nossa, eu vou dar minha vida, mas eu vou ter um carro desse ainda, velho. A gente faz discípulo, mas discípulo segundo os princípios e valores da cultura, não segundo os princípios e valores de Jesus. E aí o quarto é um motivo histórico-cultural, que eu já passo aqui, o motivo histórico-cultural, eu copiei da aula do pastor Ricardo Agreste, no curso que eu fiz junto com Aloísio, que não é o Mercadante, mas é um recurso mnemônico, para eu lembrar do nome Aloísio. E aí o que acontece? Pode passar o próximo slide. O motivo histórico-cultural do porquê que a gente não faz discípulo, o pastor Ricardo Agreste coloca da seguinte forma: na igreja primitiva, uma declaração que a gente pode traduzir é que nós existimos por causa da missão de fazer discípulos. A igreja de Atos dos Apóstolos se entendia como nós existimos para fazer discípulos para Jesus. Nós existimos para isso, é para isso que a gente existe. Nós queremos fazer discípulos para Jesus. Ele falou para a gente ir por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, e debaixo do poder do Espírito Santo, nós vamos ser testemunhas desse Jesus. Nós existimos por causa da missão. No período medievo, alguém estúpido escreveu igreja medieval, não sei quem. Pode passar. Período medievo que fala? Aí, na igreja medieval, gente, isso aqui são caricaturas, entendeu? São coisas assim, bem didáticas, para que a gente, óbvio que no período medievo houve muitas coisas boas, produções da igreja cristã, não foi só as inquisições e coisas do tipo, mas no período medievo, na igreja medieval, a missão é feita por alguns em lugares distantes. A missão é feita só por alguns em lugares distantes. No período que a gente pode falar de reforma protestante, houve muitos, não todos, houve muitos, pode passar o próximo, houve muitos que entenderam que a missão era uma tarefa apostólica, que Mateus 28, de 16 a 20, foi uma ordem apenas para os apóstolos, só os apóstolos iriam. E aí o que acontece? A gente já sabe que tem eleito para a salvação, os réprobos, que não serão eleitos, então os apóstolos fizeram, agora a gente fica assim, Maranata, Cristo, e aí vai acontecer o negócio. Só que na verdade, uma caricatura de um dos momentos de alguns representantes da igreja protestante é que a missão é tarefa apostólica, não é tarefa de toda a igreja. A igreja moderna, ela restaurou alguma coisa da igreja medieval, e aí tem muitas discrepâncias e discordâncias sobre o termo moderno, enfim, mas a igreja moderna, ela postula que a missão é feita pelos profissionais da fé. É o seguinte, você é pastor, filho, é você que tem que fazer discípulo. Você é pastor, você que tem que fazer discípulo. Você é missionário, foi para o IBEL, não sei na onde, fez curso, você que tem que fazer discípulo. O Petrônio é da liderança, você que tem que fazer discípulo, irmão. Agora eu que sou crente normal, que venho aqui nas programações, eu não tenho que fazer discípulo. A igreja moderna, a missão é feita pelos profissionais da fé. Agora,
tem havido na igreja pós-moderna uma restauração do que havia em Atos. Gente, a gente está falando de 10 minutos, glória a Deus. Votaram nele, né? A igreja pós-moderna, a missão deve ser feita por todos, em todos os lugares. A missão deve ser feita por todos, em todos os lugares. Detalhe, por que a gente pode ser reducionista e cruel com o período da Reforma? Porque o período da Reforma falou sobre o sacerdócio de todos os santos. Se todo crente em Cristo Jesus e salvo é um sacerdote, ele não precisa de mediador nem para chegar a Deus, tão somente Cristo Jesus, mas ele também não precisa que profissionais da fé exerçam a missão de fazer discípulos, porque eles entendem que são discípulos que devem fazer discípulos. Mas a gente fala que tem havido na igreja, no período contemporâneo, um entendimento de que a missão deve ser feita por todos, em todos os lugares. Gente, eu estou passando rápido, mas eu quero usar mais uma frase do professor Xavier, do Michael Gorin. A minha tarefa é falar sobre eclesiologia missional. O Michael Gorin, e desculpa, eu também não tive um rigor acadêmico que deveria ter tido, para colocar de onde eu tirei isso, mas é do livro, quando ele fala de igreja missional, eu estou com o livro aqui. Igreja missional na Bíblia. Igreja missional na Bíblia, luz para as nações. Michael Gorin. Ele diz assim, dá para ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Missional descreve não uma atividade específica da igreja, mas a própria essência e identidade da igreja, à medida que ela assume seu papel na história de Deus, no contexto de sua cultura e participa da missão de Deus no mundo. A igreja deve ser orientada para o mundo, existindo em favor dos outros. Há algumas pessoas achando que era simplesmente modinha, não abraçaram essa ideia de missional, porque eu sempre usei missionário, só que didaticamente e falando da língua que é viva, não sei se é o Foucault que fala isso, depois pergunta para o Lucas, está lá atrás, Lucas Gonçalves e tal, pergunta que ele sabe. Mas fala da língua ser viva, da linguagem que muitas vezes muda, que palavras de outrora assumem outra semântica, outro significado depois. O termo missional, eu esqueci o nome do cara que cunhou esse termo, mas o termo missional quer dizer que, ao contrário do entendimento de missionário, que missionário eram só aqueles que transpunham fronteiras geográficas e iam para a China, para a Índia, geralmente para o Oriente, que na verdade missão não é só isso. Missão deve ser realizada por todo aquele que foi salva em Cristo Jesus, que é um discípulo de Jesus e que deve gastar a sua vida para fazer discípulos para Jesus. E aí o Michael Gorin fala que missional descreve não uma atividade específica da igreja, mas missional é a própria essência da igreja. Lembra do gráfico, do diagrama? Jesus, vida e morte de Cristo, ressurreição de Cristo, o período da igreja. Por que a gente não entra na cápsula e vai para o céu? Na verdade que é o inferno, né? A cápsula desce, mas vai para cima. Ideias do período medieval. E aí o que acontece? Por que nós não somos simplesmente salvos e transportados? Porque a igreja existe por causa da missão de fazer discípulos. Ele diz que a igreja deve ser orientada para o mundo, existindo em favor dos outros. E nós, por muito tempo, achamos que igreja é um grupo de pessoas que se reúne e que essas pessoas devem ser orientadas, que esse grupo deve orientar-se em torno de si mesmos. E aí tem uma senhora lá, conta o milagre, mas não conta o santo, uma senhora lá na igreja presbiteriana Vila Formosa de Campinas. Aí ela chegou para a líder do lanche, lá tem um lanchinho depois do culto, né? Aí chegou para a líder, nossa, só pão, suco, café, tinha que ter um bolinho, né? Aí a líder veio falar comigo, eu falei para você, essa eu posso falar, Solange, uma hora você chama ela no canto e fala assim, Fia, é o seguinte, tudo bom? Bom, seguinte,
Aí nós somos igreja em favor do outro, nós não somos igreja para nós mesmos. Igreja é um povo salvo por Deus por intermédio de Cristo Jesus, que se articula para manifestar a glória de Deus no mundo, fazendo discípulos para Jesus. Logo, os discípulos, e aí eu uso o silogismo claro, né? Jesus em Lucas 19, falou assim, na conversa com Zaqueu, eu vim buscar e salvar o perdido. Primeira sentença. Segunda, João 21, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Qual que é a conclusão? A igreja existe para buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido, como o Pai o enviou para buscar e salvar o perdido, ele também envia a igreja, consequentemente. A igreja existe para quê? Para buscar e salvar o perdido. Mas a gente acha que a igreja existe para quê? Para ter umas programações da hora para me satisfazerem. E aí a igreja continua sendo um clube social e não igreja. Porque aí eu falo, de novo, de uma forma muito simplista, o que é a igreja no próximo slide? A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus em missão no mundo. Pode passar. A igreja é a comunidade, de novo, dos discípulos de Jesus em missão no mundo. Vou tentar em 5 minutos fazer uma análise de Mateus 28, 19 e 20. Pode passar de novo. Jesus diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Tem uns pontinhos aí, pode passar 1, 2, 3, 4 vezes. Isso. Mais um. Mais um, e mais um. Aí, coisa boa. A ordem principal do texto é façam discípulos. Como que nós fazemos discípulos? Aí, nós fazemos discípulos indo, batizando e ensinando. 5 minutos, falei? Obrigado. Próximo slide, que tem um The Books on the Table aqui. Próximo slide. Façam discípulos. Como que a gente faz discípulo? Primeiro, indo. Segundo, ensinando, e até coloquei de cor diferente, e batizando. E aí você vai dizer o seguinte, mas peraí, que eu sabia que o pessoal do período da reforma estava certo. Eu não sou reverendo, eu não sou pastor ordenado, consagrado, não sei, ungido, então eu não posso batizar pessoas. A gente vai tocar nesse ponto e eu vou te explicar. Mas a primeira coisa para fazer discípulos, você precisa ir até os perdidos. E sabe como que você vai até os perdidos? Acordando de manhã para ir para a escola. Sabe como que você vai até os perdidos? Acordando de manhã para você trabalhar. Sabe como que você vai até os perdidos? Indo na padaria. Sabe como que você vai até os perdidos? Vivendo no mundo. É assim que você vai até os perdidos. Até aqueles que não encontraram a maravilhosa graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Detalhe, você precisa ter relacionamento com não cristão. O relacionamento com o crente é uma bênção, nos fortalece, mas você precisa ter relacionamentos intencionais com o não cristão, a fim de compartilhar a salvação em Cristo Jesus, que é mais do que uma fé privativa, é a verdadeira história da existência, cujo ponto climático, o clímax, está em Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Então, você precisa ir, e você vai durante a vida. Segundo, você precisa ensinar. Por que eu coloquei de forma diferente? Porque tudo que eu vos tenho ordenado, o ordenamento de Deus, e o ordenamento de Deus, dito aqui, ele é muito amplo. Óbvio que o ordenamento específico tem a ver com o Jesus que veio e ensinou os seus discípulos a respeito da verdadeira vida pelos óculos da cosmovisão divina. Só que é o seguinte, Amanda é minha esposa, enfermeira obstetra. A gente tinha pouco dinheiro, esse é um exemplo para falar sobre a amplitude do ensino. A gente tinha pouco dinheiro e a Amanda ama obstetrícia, ela formou-se na Unicamp em enfermagem, e aí tinha, na época, pós-graduação aqui no Einstein. Aí eu falei para ela assim, é o seguinte, você tira o dízimo aí desse valor que você ganha dessa bolsa do CNPq, sei lá o que, CAPES, sei lá o que, você tira aí, eu sei que vai faltar, Deus vai prover. Por quê? Porque você vai fazer pós-graduação no Einstein, sabe para quê? Não é para você ganhar mais dinheiro, não.
é para você ser a melhor enfermeira obstétrica que você pode ser, para a glória de Deus, para servir as pessoas da melhor forma possível. Isso é um ordenamento de Deus, isso revela a glória de Deus. Você não deve escolher a faculdade, ou estudar na sua faculdade, ou no seu trabalho, ou na sua escola, só para você ter um melhor salário e ter uma vida mansa. Isso aí é Tony Stark, embora ele não tenha uma vida mansa, mas isso aí é proposta da cultura. Você tem que estudar e ser o melhor possível, não é para você tirar as melhores notas e falar que você é o fera. Você tem que estudar e ser o melhor possível para você se aprimorar o máximo possível, para que você possa servir as pessoas da melhor forma possível, consequentemente Deus sendo glorificado. Essa é uma abordagem ampla do ensino, mas é óbvio que Jesus está falando do ensino da Escritura, e o ensino da Escritura é amplo, ele permeia toda a existência. Ele não é apenas um ensino de foro individual, privativo. O mundo precisa ver gente que estuda para a glória de Deus. Só que a maioria dos crentes, desculpa, não sei se a maioria, mas muitos crentes estudam para ter grana, para ter vida mansa. Consequentemente, as pessoas para as quais você está indo, elas não estão vendo o ensino de Cristo na sua vida. E aí se fala assim, só reverendo que batiza. Um dos significados mais amplos do batismo não é só regeneração, lavar dos pecados, mas um dos sentidos mais amplos do batismo é você trazer aquela pessoa para debaixo da aliança de Deus por intermédio de Cristo. Esse é o ensino mais amplo do batismo. Sendo esse o ensino mais amplo, você faz parte do batismo. Sabe o que eu fiz lá na igreja presbiteriana Vila Formosa? Eu acabei por um tempo com a classe de catecúmenos, e aí, como é o seu nome mesmo? O Wilson, na verdade não pode ser o Wilson não, tem que ser o William. O William foi e discipulou o Guarapuava, como é que é o nome? Gabriel. Discipulou o Gabriel, certo? Você fez parte do batismo do Gabriel. Se o Gabriel, batistas, não batam em mim, mas a igreja presbiteriana nós batizamos crianças. Depois vocês perguntam para o Maurício, tá? Mas aí o que acontece? Se foi alguém que não foi batizado na infância, você discipulou o Gabriel, e aí o que acontece? Quando o Gabriel, na idade adulta, mais velha, vai ser batizado, sabe o que eu falo? Eu chamo o William, e o William, no momento do batismo, ele vai lavar os pés do Gabriel. Ele foi o mestre do Gabriel, ele vai lavar os pés do Gabriel, e eu vou batizar o Gabriel. Você, cara, foi fantástico, foi usado por Deus para trazer o Gabriel aos pés de Jesus. Então você fez parte do batismo do Gabriel, você foi o cara que discipulou. Então, não falar, o batismo só batiza os reverendos, você tem parte importante nisso. Gente, próximo slide. O que deve nos impulsionar nessa missão de fazer discípulo? Pode passar. O que deve nos impulsionar? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e embaixo, Jesus fala, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Pode passar. O que deve nos impulsionar na missão que está no meio, pode passar de novo. De novo. No meio, o hambúrguer que o Eric fez, a parte principal, o hambúrguer, é a missão. É a missão. Quais são as duas fatias do pão que nos impulsionam nessa missão? Pode passar. Jesus tem total autoridade. E aí, se você quiser falar sobre neocalvinismo ou calvinismo reformacional, Lucas Gonçalves, Holanda, que esse negócio, mas tem o cara lá, da Universidade Livre de Amsterdã, o Abraham Kuyper, ele tem uma frase que eu vou usar as medidas que eu quero, côvados, brincadeira, vou usar metro, e pode ser centímetro também, mas aí o Abraham Kuyper tem uma frase que ele fala assim, que não tem 1 centímetro quadrado no mundo, que Deus não pode apontar e falar assim, é meu. Então o que acontece? Quando Jesus morre e ressuscita, ele fala assim, eu recebi, por meio da minha obra, toda a autoridade no céu e na terra. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Essa verdade deve nos impulsionar. Nós não estamos sendo enviados por alguém tímido que fala assim, vai lá ver se dá certo. Não, é alguém que fala assim, eu tenho toda a autoridade, vai que você tem a minha autoridade. E outra coisa que deve nos impulsionar, clica aí de novo, por favor.
a presença constante de Jesus. Só um detalhe, eu gosto muito de usar isso. Às vezes a gente fala assim que, pô, Senhor, não estou percebendo o Senhor na minha vida. Sabe por que você não está vivendo em missão? Porque se você viver em missão, você vai ver Jesus perto, hein? Vai ver. Jesus cuidando de você, Jesus te conduzindo. Só que muitas vezes você está na missão de se autossatisfazer. Você não está gastando a sua vida em favor do Evangelho. E aí você acha que Jesus está longe mesmo. O discipulado na prática, eu vou ler 2 frases aqui, rapidinho. Discipulado é mais que um programa, pode passar. O Tim Chester e o Steve Timms escreveram esse livro Igreja Diária, pode clicar na frase aí. Eles dizem o seguinte: discipulado é mais que um programa, eu digo. Eles dizem, programa é o que criamos quando cristãos não cumprem os seus deveres na vida diária. Criamos grupos sociais na igreja porque não nos integramos em grupos sociais fora da igreja com o intuito de falar do Evangelho. Mais ou menos assim, ele dá esse exemplo. Tem um grupo de ciclismo aqui na Vila Eutália. Aqui é Vila Eutália? Porque às vezes tem igreja que não é na vila que é. Mas enfim. Aqui na Vila Eutália tem um grupo de ciclistas. Em vez de você quer pedalar. Em vez de você entrar nesse grupo de ciclistas para ser uma bênção, você cria o grupo de ciclismo da Vila Eutália. Para aí, viu? Da igreja presbiteriana da Vila Eutália. Não, mistura no meio do povo aí, pelo amor de Deus. Vai lá pedalar com os caras. Vai mostrar Jesus para os caras. Próxima frase. Discipulado é mais que um programa. O Francis Chan, ele diz o seguinte, gostou da pronúncia, né, do accent. Vai lá, próximo. Pode passar. De novo. Francis Chan fala assim, programas são úteis na medida em que facilitam a vida e a missão da igreja, mas não podemos igualar eventos de bom público com saúde da igreja. Eu não vou falar isso que eu ia falar não, mas vou falar de uma forma geral. Outro dia aí teve um evento de crente, cujo objetivo era alcançar muitos não crentes, tinha mais crente do que não crente. Entendeu? Que a coisa, eu pergunto para o Petrônio que ele entendeu. 2, discipulado na prática, pode passar 2 vezes, twice, isso. O discipulado na prática é um comprometimento com a igreja local. Tem surgido aí movimentos de desigrejados e não sei o quê. Não existe discipulado sem a instrumentalidade, sem a vida com a igreja local. Aqui pode ter culto online, mas se você, nada substitui isso aqui, ó. A gente está junto, nada substitui. Então, o discipulado na prática precisa de um comprometimento com a igreja local. Próximo, o discipulado também necessita de treinamento. Você saber o que é isso. Necessita, como o Petrônio falou, não é só isso, precisa de abrir a Bíblia e falar assim, isso aqui é ser um discípulo, isso aqui é discipular. As doutrinas principais da fé, você lê a Bíblia inteira. E 4, discipulado na prática, precisa de uma igreja local voltada para fora. Afinal de contas, igreja em si mesmada não é igreja. Igreja em si mesmada é clube social, e não é aquele de comer, é aquele que vai, tem campo, piscina. E aí, só o Lucas Gonçalves sabe falar esse nome, Dietrich Bonhoeffer, na próxima slide, ele diz o seguinte, a igreja só é igreja se ela existir para os outros. Próxima frase do William Temple, a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício dos que não são membros. Gente, só um parênteses, desculpa aí, mas as crises do pastorado a gente tem que compartilhar. A gente tem liderança na nossa igreja, a gente tem local próprio, a gente não tem independência financeira. Sabe qual que é um dos grandes problemas? O pessoal está prostrado diante do ídolo do consumismo e do egoísmo e voltados para si mesmos. É dureza. Só o Espírito Santo mesmo pode tratar o coração das pessoas para elas entenderem que elas estão contribuindo, não em favor delas mesmas, não para o pastor pregar o que elas querem ouvir, não para o ministério de música tocar do jeitinho que elas querem, mas elas estão participando da missão de Deus no mundo, porque Deus está em missão e nos chama para o privilégio de caminhar em missão com Ele. E aí, acho que eu tenho 2 slides só, próximo. Igreja, a gente está aqui para quê? A gente está aqui para buscar e salvar o perdido. A gente está aqui para gastarmos nossa vida em favor do mundo. A gente está aqui para oferecer a graça que um dia recebemos. Gente, por favor, de uma forma simples, Jesus falou assim, aquele que quiser vir a mim tem que tomar a sua cruz, quem quiser ganhar a sua vida precisa perder. Olha,
me ajuda e vamos juntos, sabe? O quê? Vamos entender de uma vez por todas que se você é crente em Jesus Cristo, você deve usar tudo que você é e tudo que você tem para a glória de Jesus, fazendo discípulos para Ele. Me ajuda, porque eu também tenho dificuldade. Eu também, muitas vezes eu quero ser pastor de uma igreja de 400 mil membros, e eu quero ter um salário bem melhor, e eu quero morar numa casa mó da hora, não naquela que eu moro e eu faço, ei, o pessoal escuta do lado, entendeu? Eu ia falar flatulência, mas é muito ofensivo para falar. Então, a gente está aqui para buscar e salvar o que está perdido. A gente está aqui para gastar a nossa vida em favor do mundo. A gente está aqui para oferecer a graça que um dia nós recebemos. E aí eu termino dizendo o seguinte: a igreja é o trailer, a prévia do que haverá de ser o reino de Deus, quando este vier em sua plenitude. Portanto, vivamos como um povo distinto em meio ao mundo marcado pelo pecado e carente de vida. Vamos ler todo mundo junto? A igreja é o trailer, a prévia do que haverá de ser o reino de Deus, quando este vier em sua plenitude. Portanto, vivamos como um povo distinto, em meio ao mundo marcado pelo pecado e carente de vida. É isso, gente, é isso. Vamos junto, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Até conhece a música? Eu preciso de você. A gente precisa um do outro, a gente precisa, as liturgias que nós temos na igreja e na vida, elas pegam esse coração reflexivo e que já tem muitas coisas consolidadas e pela ação do Espírito Santo começam a mudar algumas coisas e a gente começa a ter uma cosmovisão, enxergamos o mundo pelos óculos das Escrituras. Ame a sua Bíblia, ame o Senhor Jesus, ame a comunhão com a igreja e ame também o perdido, pelo amor de Deus, literalmente, pelo amor de Deus.